Boa tarde, boa tarde. Aqui é o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Todas as quartas-feiras nós temos trazido alguma coisa nova, um tema, e nesses últimos dias eu tenho aproveitado o texto, vamos dizer assim, para compartilhar alguma experiência que eu tive, onde o Senhor interviu, nos livrando de alguma situação, mostrando realmente que aquilo que nós estamos fazendo não escapa aos olhos do Senhor. Bem, nós estamos aqui aguardando a entrada de alguns, não é? E nós queremos que você coloque então o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando primeiro e depois nós vamos estar compartilhando alguns trechos. Hoje, tudo bem, querida? Alguns trechos que nós vamos estar, eu acredito que esses versículos que eu vou estar trazendo hoje vai tirar de você de angústia, de medo, de coisa parecida. Eu tenho feito nesses últimos dias, vamos dizer assim, lives nas quartas-feiras, onde nós estamos contando algumas experiências nossas. Nós fizemos isso na última e agora vamos fazer hoje também, ok? Então, nós gostaríamos que você colocasse aí seu pedido de oração. Nós vamos estar orando e você já vai realmente se preparando, porque o que nós vamos trazer hoje é bastante importante para a sua vida diária, para enfrentar as coisas que normalmente acontecem a cada momento, porque o próprio Senhor nos alertou: basta o dia o seu próprio mal. Amém? Então, se a Ju tiver algum pedido, Ju, pode colocar aí. E qualquer um outro que tenha entrado, pode colocar um pedido de oração. Vamos orar? Deus, nós somos realmente muito gratos a Ti. Porque nós, apesar de pecadores, Senhor, apesar de não agradar o Senhor muitas vezes, de entristecer mesmo, muitas vezes a Tua igreja negligencia, é ingrata, irreverente. Muitas vezes, Senhor, a Tua igreja faz coisas que realmente são contrários aos Teus princípios, contrários à Tua palavra. Mas, Senhor, obrigado, porque podemos nos arrepender e confessar. E nós que já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos simplesmente que, a momento, quando erramos, entrarmos em Tua presença no Santo dos Santos e realmente reconhecendo onde falhamos. Nós sabemos pela Tua palavra, Deus, que no dia em que eu me converti, no dia que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no dia em que eu fui feito filho de Deus, todos os meus pecados passados, os de agora e aqueles que possivelmente farei até o último dia da minha vida, todos eles foram completamente riscados, completamente apagados, porque o Senhor realmente fez uma obra completa. Então hoje, Senhor, quando nós cometemos algum pecado, nós quebramos a comunhão contigo. Mas que coisa maravilhosa é essa! Tantas coisas, Senhor, nesse mundo, tantos problemas, igrejas na UTI, Senhor, pastores se perdendo. Mesmo assim, a Tua palavra diz que o diabo, o inferno, não prevalecerão contra a igreja. Eu Te louvo, porque ainda restam aqueles que não se dobraram a Baal,
E eu quero aproveitar agora e colocar cada pessoa que está entrando aqui agora, seja Ju, Elinilda e outros que já passaram, mas eu não vi, nas tuas mãos. Cada pessoa que entrou, cada um deles, que o Senhor possa estar tratando, restaurando, Senhor, o ânimo, porque estamos num momento de tanta dificuldade, tanto problema, Senhor. Nós estamos aí com o Brasil, Senhor, passando por dificuldades, por momentos tão difíceis. E nós sabemos, e eu tenho falado isso sempre, que o Senhor está acima, Deus, da política, acima dos políticos, acima do sistema. É o Senhor que está no controle. E o Senhor permite, muitas vezes, que ocorram algumas coisas para que a tua igreja possa dobrar o seu joelho e possa retomar de onde parou e possa novamente pregar o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho que anda rodando por aí, um evangelho mentiroso, um evangelho que não liberta, um evangelho que não faz nada, Senhor. Um evangelho que apenas agrada as pessoas, não os confronta. Senhor, tu sabes que esse não é o evangelho que eu prego. Eu não faço média com ninguém. Se alguém tem que brigar com a tua palavra, porque eu apenas exponho a tua palavra. Eu não crio nada e nem tiro nada. Então, Senhor, eu quero agora apresentar o grupo que está entrando, Senhor, pedindo realmente que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu também peço pelo anjo, Senhor, pela Ana, Deus, que o Senhor continue agindo poderosamente na vida dele também. Senhor, eu apresento algumas pessoas. A Cacá, Senhor, filha do Ivan, a Sandra, fez um procedimento, Senhor, hoje, em decorrência de uma pequena cirurgia que ela havia feito e hoje precisou ir de novo no hospital para ter algum procedimento que nós ainda não temos o retorno, não sabemos o resultado, mas sabemos que o Senhor estava no controle e está no controle. Então, restaura a vida dessa jovem. Restaura, Senhor. Nós entregamos ela, Senhor, aos teus cuidados. Põe tua mão de poder, inclusive no pulmão dela, Deus, porque nesse primeiro procedimento que ela fez, aconteceu alguma coisa num dos pulmões. Então, que o que foi feito hoje tenha resolvido. Dê sossego a Sandra, dê sossego a Ivan. Também te agradecemos, ó Pai, pela vida do nosso irmãozinho, Chiquita, Francisco Cardoso. Ele já está em plena recuperação, acredito que já está voltando às suas atividades normais. Obrigado por isso, Senhor. Agora, Pai, Senhor, hoje nós entramos em contato com a Rebeca, a esposa do Evaldo, Senhor, tua serva. É uma mulher de Deus, uma mulher que te ama, uma mulher que realmente busca o Senhor. Ela tem passado por problemas difíceis. Então, Pai, que tu possas entrar com providência em todas as áreas. Restaura o coração dela, Senhor. E que a químio, Senhor, que ela está colocando, realmente resolva totalmente o problema. Também a mesma coisa te peço, Senhor, pela Paulinha Tsai. Também que o Senhor possa agir poderosamente ali na vida daquela irmã. Tua serva também. Também te peço, Deus, pela esposa do teu servo Oscar, que tudo que ela já fez, todos os procedimentos químicos, tenha realmente redundado, Senhor, em vigor novo, em restauração completa. Tantas pessoas, Senhor, tantas pessoas. Peço pela mãe da Ruth, Pai, bem avançada em dias, Senhor, muito mesmo.
E recentemente ela teve um problema. Ela teve algo que realmente deixou ela mais fraquinha do que ela já estava, mas ela já está se recuperando da paralisia que ela teve de um dos lados. Que ela seja completamente restaurada para a tua honra e glória. Seja com a Ruth, que quando acontece isso, ela fica realmente muito, muito preocupada, Senhor. Então, entregamos a tua serva aos teus cuidados. Ah, Senhor, tem misericórdia. Nós colocamos o Sebastião também, o Davizinho. Aqueles que me seguem sabem dessas duas crianças que estão sendo restauradas e voltando a andar, voltando a falar aos poucos, que o Senhor possa cuidar também da vidinha deles. Deus, há tantas outras pessoas que estão aí passando por dificuldades, por problemas financeiros, por problemas de relacionamentos. Eu coloco também a minha vida, a vida da minha esposa, Senhor, ministério, tudo que estamos fazendo e vamos fazer. Amanhã nós teremos mais uma reunião na quinta-feira aqui em Campinas e que o Senhor possa estar trazendo pessoas e que esse local seja um local onde a Tua palavra seja ministrada, seja pregada, movida pelo Teu Espírito. Peço ainda, Senhor, pelo projeto do Paraguai, que será feito em janeiro, do dia 15 até o dia 29. Que o Senhor levante as 20 pessoas que nós estamos aí planejando para que estejam conosco lá. Um tempo maravilhoso, um tempo em que essas pessoas vão estudar a Tua palavra, vão ser treinadas em evangelismo e discipulado, e ao mesmo tempo, Senhor, vão sair às ruas para ministrar a Tua palavra em outra língua. Então, que o Senhor esteja cuidando disso tudo. Envia recursos para nós, não só para mim, para a Graça, para isso especificamente, mas para todos os que estarão sendo enviados por Ti para esse outro país. Pai, eu peço agora pela Igreja Batista Regular, Filadélfia, por todos os membros, pastores, cuida do Toninho, Senhor, Tu sabes que ele precisa, a parte física, Senhor. Também te pedimos, Deus, aqui na Nova Aliança, que o Senhor possa guardar cada pastor, cada líder, Senhor, cada membro, restaurando vidas. Obrigado pelo pastor Bill Moore, pela Nancy, Senhor, que esteve conosco aqui. Ele que começou a Nova Aliança junto com o Calvin, e o Senhor permitiu o privilégio de eu ajudá-los no início. Então, que ele volte, Senhor, com tranquilidade aos Estados Unidos, restaure completamente a vida dos dois ali, em todas as áreas. Cuida deles. Deus, eu peço agora, por misericórdia, por aquilo que nós vamos estudar. São passagens importantes. Então, que o Senhor, e somente o Senhor, possa estar conosco. Tu sabes das minhas limitações. Nos ajude. Eu te peço, Senhor, por cada pessoa que tem entrado, inclusive entrou a Roberta, a Cláudia, Senhor, que Tu possas, o Henrique, glórias, que o Senhor possa estar com cada um desses irmãozinhos que entraram e outros mais. Nós queremos pedir pela saúde, Senhor, da Elenilda, Pai. Ela está se recuperando da Covid, que ela não tenha nenhuma sequela, Senhor. Haja poderosamente na vida dela. Então, Pai, que o Senhor possa guardá-la e protegê-la. Entrego agora esse tempo a Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos dar um passeio em duas passagens que eu reputo passagens bem importantes para nós. Nesse quadro de medo, de angústia, nesse quadro aí de
de incertezas, não é? Mas quem está em Cristo Jesus, quem realmente nasceu de novo e é nova criatura, não pode entrar em desesperos, não pode, porque o Senhor está realmente no controle das nossas vidas. Então, eu convido os irmãos, pegando a palavra de Deus, não assistam, eu sempre falo isso, não fique só ouvindo eu falar. Abra a palavra de Deus. Checa se aquilo que eu estou falando realmente está ou não de acordo com a palavra do Senhor. Tá bem? Abra Salmo 91. Nós vamos estar trabalhando em cima disso. Depois, no final, eu gostaria de transformar essa palavra para você. Nós vamos nos apropriar dela, tá bem? E vou contar uma experiênciazinha que nós tivemos aqui em Campinas e nessa casa, quando nós estávamos nos preparando para voltar para São Paulo, tá bem? Isso ainda foi na época do pastor Calvin, do Bill Moore, e alguns de vocês já ouviram eu contar, mas muitos não. Então aí diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Primeiro, a cada versículo eu vou estar fazendo pergunta para você. Aqui diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha, a pessoa para fazer essa afirmação é alguém que um dia teve um encontro especial com Jesus, que nasceu de novo e foi feito filho de Deus. Então, esse pode afirmar que ele pode estar realmente no esconderijo do Altíssimo. Esse pode dizer: eu descanso à sombra do Deus Todo-Poderoso. Porque é uma pessoa que diz: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. A cada passo nós vamos perguntando: você verdadeiramente confia no Senhor? Eu estou dizendo porque eu tenho tropeçado com muitas pessoas que, diante de situações difíceis, elas, vamos assim, tentam usar a sua estratégia, a sua inteligência, pessoas, enfim. A última pessoa que essas vão buscar é Deus, quando deveria ser a primeira. Cada vez que o irmão estiver passando por um perigo, passando por uma dificuldade, por favor, busque o Senhor, porque Ele é o seu refúgio, Ele é o teu baluarte, Ele é o teu escudo, Ele é a tua defesa. Então, a grande pergunta que eu faço aqui para você é: você, diante de situações adversas, tem buscado o Senhor? Você tem nele realmente... Olá, Elias, tudo bem? Você tem em Cristo Jesus, você tem realmente o seu refúgio? Será? Para quem entrou agora, estamos no Salmo 91, versículo a versículo. E o versículo 3, ele faz uma afirmação. E que afirmação é essa? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Você já deve ter visto. Quando eu era pequeno, nós tínhamos o costume, né? Naquela época, a situação era completamente diferente de hoje, mas as pessoas montavam aquelas armadilhas para pegar passarinho e depois colocá-los na gaiola. E olha, nós realmente fazíamos muito disso e ficávamos ali aguardando o momento de puxarmos então aquele fio e a armadilha cair sobre o coitadinho desse passarinho, não é? E depois nós enfiávamos ele dentro de uma gaiola. E hoje nós sabemos que isso é totalmente errado, não é? Muito bem. Então, ele diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Isso significa uma armadilha. Você lembra do que está lá em Efésios capítulo 6? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o principado, potestades, não é? E ali fala que realmente ele fica montando armadilhas contra nós. E ele diz no versículo 4:
com respeito à proteção que você e eu, meu irmão, temos se você realmente tem Jesus. Ele afirma: cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavê e escudo. Veja bem, quando ele fala cobrir-te-á com as suas penas, eu que vivi muitas vezes em fazenda, aquela galinha que tinha os pintinhos pequenos, e ela, de repente, via algum perigo, um gato que estava passando, ou um gavião que vinha, ela simplesmente abria suas asas e os pintinhos corriam para debaixo dela, para um lugar que seria um lugar seguro. E ele está dizendo que a verdade, que é a palavra de Deus, é exatamente o que faz essa nossa defesa, conforme está, inclusive, em Efésios 6. E aí, quem entrega o seu caminho ao Senhor de verdade, olha o que fala no versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, olá João, tudo bem? Veja bem, o Senhor permite muitas vezes que aconteça algumas coisas na nossa vida, ou na vida de alguém que nós amamos, mas Ele sempre tem um propósito. Nunca é nada de graça. Ele tem um propósito para nós. E esse propósito, pelo que a gente entende, e nós já estudamos Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, e Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante, fala exatamente sobre esse propósito, que é amadurecer a nossa fé, fazer com que a gente dependa mais e mais do Senhor, independente de circunstância. Então, ele diz que pode cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e tu não serás atingido. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Você realmente percebe que as coisas que estão acontecendo no mundo e acontecendo aqui no Brasil não pode deixar você em angústia, ou preocupada, ou com medo. Não entra nessa, isso aí é obra do diabo. Eu estou no mesmo mundo que vocês e estou tranquilo, porque o que eu já passei de experiências com o Senhor nessas áreas, e eu vou contar uma hoje, mas não dá para duvidar de Deus, não dá. Bem, quem vem me acompanhando, eu falei numa das lives, eu acho que é Deus está acima de tudo, sobre algumas experiências com respeito a Deus estar me suprindo. Depois, agora recentemente, falando sobre você confiar no Senhor, também contei outras experiências que nós tivemos em termos de trabalho. E hoje nós vamos estar falando sobre momentos que eu e Graça passamos em termos de assalto. Alguns, aqueles que andam comigo mais de perto, já ouviram eu contar isso. Então não vai ser novidade para eles. Mas aqui fala, no versículo 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Olá, Henrique. O âmago da nossa esperança está no propósito do Senhor. É isso aí, meu irmãozinho. Pô, que saudade que eu estava de vocês três aí, viu? Roberto, Cláudio e você mesmo. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A não ser que ele permita para você crescer, né? Somente, olha só esse versículo 8, que pérola. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Querido, muitas vezes nós tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos naquelas pessoas que aparentemente estão crescendo, progredindo, sendo pessoas terríveis, ímpias, não é? Mas a palavra de Deus diz qual é o final deles, não é? E por que nós podemos estar tão tranquilos assim? Por causa do versículo 9, que nós falamos algo já no começo.
pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Você tem falado isso? Você tem convicções, certeza que o Senhor é teu refúgio? Se isso é verdade, não temas economia, não tema nada. Eu sei que tem gente aqui que passou, o próprio Henrique passou por momentos dificílimos em termos financeiros. E hoje ele está aí olhando para trás, vendo o que Deus já fez, como Deus o supriu. Isso é maravilhoso. Então, aqui fala, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Queridos, são versículos tão importantes que você tem que se questionar, será que isso é real na minha vida? Ou será que eu sou um mero religioso? Nasci de novo em Cristo, mas eu não cresci. Não dependo do Senhor e dependo da minha inteligência. Dependo das minhas estratégias. Dependo dos meus conchavos. Dependo realmente dos meus acordos. Então, ele continua no versículo 10 dizendo o seguinte: nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Eu vou interromper essa parte aqui e vou contar uma experiência de um tempo atrás. Nós havíamos saído de São Paulo há alguns anos atrás. Chegamos aqui em Campinas em 91, janeiro de 91. E quando chegou em 95, o Senhor começou a trabalhar em nossos corações para que a gente voltasse para São Paulo. E realmente ele foi usando uma série de coisas que não importa agora, e eu já contei em outra live, mas e isso foi fantástico. Depois que acontece, a gente sabe, foi por isso, quando eu voltei para São Paulo, é que eu montei a minha base missionária. Foi que eu treinei, mandei gente para tudo quanto é lugar, e depois eu mesmo fui para a China, né? Bem, mas vamos voltar lá para trás. Então, nós estávamos nos preparando para voltar para São Paulo. Estávamos na mesma casa que estamos hoje. Alguns de vocês já estiveram aqui comigo. E nós estávamos fazendo uma limpeza na casa, jogando as coisas lá fora, virando a esquina. A gente colocava lá, depois naquela época podia, hoje não mais, isso já 95 e tantos anos, né? A gente normalmente queimava, né, as folhas e coisa parecida assim. Bem, a janela da sala estava aberta e aqui na cozinha, que era fechada, não é como é hoje, existiam várias cadeiras da IBNA. Por motivos de alguma arrumação que eles estavam fazendo lá, eles pediram para guardar essas cadeiras aqui conosco e nós deixamos. Eu saí para levar o lixo lá fora. Quando eu saí, que eu estou encaminhando para a esquina, eu vi duas pessoas vindo em nossa direção. Um baixinho, com boné branco, e um outro negro, alto, forte. E quando eles me viram, eles estavam andando assim, quando eles me viram, eles vieram na minha direção, e eu falei, ai, Senhor. E eu comecei a orar. Deus, guarde a mim e graça. Porque a graça estava aqui dentro. Aí eu fiquei com medo que eles pudessem fazer alguma coisa com a graça. Aí chegaram perto de mim, tio, naquela época eles me chamavam de tio, né? Isso 27 anos atrás, ou mais. Então, tio, fica tranquilo, não vai acontecer nada, vamos entrar. E nós entramos. Como a sala estava bem devassada, bem aberta, eles nos encaminharam para a cozinha. Quando entramos na cozinha, a minha Bíblia, essa mesmo, estava em cima de uma dessas cadeiras da igreja, da IBNA. E assim que eu entrei, e os dois armados, com o revólver na mão, eu peguei a Bíblia, virei para eles e disse,
o dia que vocês conhecerem o Deus que eu conheço, vocês vão trocar essa porcaria dessas armas por essa aqui. Quando eu falei isso, o baixinho, e até hoje eu não entendi porque fez isso, ele pegou a camisa, fez assim, abaixou o boné e falou bem alto: crente não, crente não. E ele começou a entrar, ia para lá, perto da porta, voltava, ia para lá e voltava. Olá, Annelise, que benção, minha querida. Olha, você já perdeu, se você entrou agora, perdeu uma série de coisas, mas vai estar tudo lá no Face, tá? No Face não, lá no YouTube, tá bem? Nós vamos colocar depois. Bem, muito bem. Então, olha só que coisa. Esse baixinho, ele ia para lá, voltava, ia para lá, ele punha a camisa assim, ele baixava, ele não sabia o que fazer. O outro virava para a Graça, pegava, apontava para ela: eu quero dinheiro, me dá dinheiro agora, senão eu vou te matar. E a Graça virava para ele e dizia assim: o nome do Senhor Jesus tem poder. Ele dava risada e guardava um revólver. Passava um pouco, ele fazia de novo, ela fazia a mesma coisa. Deve ter feito isso umas 2, 3 vezes. Aí eu estava de costa para a pia, e esse grandão virou e falou assim: me dá o tênis. A Graça virou e falou assim: mas ele veio de São Paulo, não é? Boa tarde, Annelise. Ele me pediu o tênis e a Graça falou: não, mas ele veio de São Paulo, vai ir descalço, né? Aí ele falou: então me dá o relógio. Quando ele falou me dá o relógio, o baixinho falou: não, nós não vamos roubar nada deles, nada. Nós vamos assaltar realmente outros, mas aqui nós não vamos fazer nada. E vira para a Graça e diz assim: Deus perdoa? Não perdoa? Sim, Deus perdoa. Depois vocês podem fazer um Pai Nosso para nós, rezar um Pai Nosso? Sim, sem problemas. Virou para a Graça, a bolsa da Graça estava em cima da pia, e falou assim: eu posso pegar um dinheiro na sua bolsa? A Graça falou: claro que pode. Ele abriu e pegou R$ 26, bem delicado, e falou assim: nós vamos levar o seu carro, mas nós vamos devolver. E falou: agora nós vamos amarrar vocês e vamos colocar vocês dentro do banheiro. Eu falei: não, não precisa, não, vocês vão gritar, não, nós não vamos gritar coisa nenhuma. Aí ele entrou, tinha o primeiro banheiro, né, lado esquerdo. Se ele tivesse nos levado no último lado do meu quarto, possivelmente seria muito mais difícil de nós sairmos, de nós de alguma forma sermos libertos, porque ali a janela tinha grade e ao mesmo tempo estava lá no fundo, e eu não ia ter como escapar, né? Só se alguém de repente notasse a nossa falta. Então ele nos leva para o banheiro aqui da frente. Aí ele viu que não tinha chave, não tinha nada. Eu falei: não tem chave, né? Ele falou: então nós vamos trocar, vou colocar agora, você fica no corredor e a gente tranca. Eles trancaram o corredor. O que eles não sabiam é que o quarto aqui que era da Luciana dá exatamente para onde nós estamos, não é? E daqui a gente sai para a sala. E isso foi realmente algo tremendo, porque eles foram embora, a gente ouviu o barulho do carro, e aí nós fizemos exatamente o que eu disse: nós pulamos a janela do quarto da Lu e saímos na sala. Entramos em contato com Calvin. Calvin, olha, nós fomos assaltados aqui, roubaram nosso carro e não tem chave na porta. Eles levaram tudo, a chave da porta da sala,
qualquer pessoa que resolver entrar aqui vai levar todas as cadeiras da igreja, né? Então, seria bom o irmão vir buscar. E ele falou, então amanhã eu vou buscar. Tá bom. Nós tínhamos o irmão da cruzada, que era o Nilson, e nós falamos com ele. Ele morava lá em Barão Geral, e ele veio, nos pegou, nos levou para lá. Nós tomamos um banho, comemos, não é? E aí eu resolvi procurar o meu carro, né? Ele falou que ia devolver, mas ele tinha falado que ia devolver só no outro dia. Olá, Cícero, tudo bem? Aí o que aconteceu? Nós rodamos, não achamos nada. No dia seguinte, nós viemos lá de Barão, passamos ali pela CFL e descemos, porque tem uma saída aqui da CFL que dá para descer aqui perto de casa. E nós entramos numa rua, assim, que é uma rua principal, e de repente a Graça diz, Raul, diminui, porque o nosso carro está ali em frente daquela casa. Nós diminuímos e realmente estava. Eles não pegaram nada do que estava dentro de casa, nada. No carro tinha compras, tinha telefone, naquela época a gente vendia telefone, né? Tinha rádio, tinha várias coisas, não é? E estava também a Bíblia do Marcos. A única coisa que nós demos falta foi da Bíblia do Marcos. E eles haviam fechado o carro, né? Colocaram a chave, que era da casa aqui, também aqui do corredor, colocaram no painel para alguém nos soltar, porque eles não tinham ideia que nós já tínhamos saído, e fecharam o carro, esconderam a chave para que ninguém roubasse o carro. E olha que coisa, como nós já tínhamos dado parte, então nós entramos em contato com a polícia e eles vieram buscar o carro, porque se a gente entrasse, eles podiam pensar que nós éramos os ladrões, não é? Então, eles levaram o carro para o pátio e eles nos tiraram R$ 72 na época. Não é muito mais que os assaltantes, que foi só 26, né? Então, essa foi uma das experiências, nós vamos contar outras, de como o nosso Deus é poderoso, como o nosso Deus nos livra. É tremendo. Então, abrindo novamente a palavra de Deus lá em Salmo, e nós estávamos lendo exatamente o versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Queridos, Deus tem me preservado a mim, graça, várias vezes. Nós já sofremos vários e vários assaltos. Depois eu conto um outro. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Olha a promessa dele. Para quem se apegou com amor. Eu o livrarei. Isso é promessa. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E conhecer o nome do Senhor não é simplesmente saber no sentido de, eu conheço o nome de Jesus, né? Eu conheço o nome do Deus Todo-Poderoso. Não, é conhecer no sentido de ter intimidade com Ele. Você tem intimidade com o teu Deus? Você realmente o busca em espírito e verdade? Você tem adorado o Senhor? Você, se é casado, você tem realmente, você e tua esposa, vocês têm estudado a palavra do Senhor? Não é ler a Bíblia, não. Estudar a palavra. Então ele fala, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Olha, irmãos, todas as vezes que eu estou em dificuldade, quando surge algum momento, e sempre tem ocorrido,
eu invoco o nome do Senhor e coloco o problema nas mãos dele. É o que ele fala para fazer. Ele diz bem claro: não andeis ansiosos de coisa alguma. Perto está o Senhor. Antes, apresentai diante dele as tuas petições, através do quê? Da oração, suplicando se a coisa é urgentíssima, e por fé, já agradecendo. E o que acontece? Quais são as consequências de quem faz isso? De quem entrega nas mãos o seu problema, a sua dificuldade? A paz que está acima de qualquer circunstância, qualquer entendimento, qualquer problema, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. E mais, são coisas que nós temos aqui e que irmãos nossos passaram por dificuldades, por problemas. Eu queria fechar com 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios 1. Essa é uma experiência do apóstolo Paulo. Eu contei a minha, mas a experiência do apóstolo Paulo é tremenda. Aqui fala assim, olha só, abram lá pra gente, eu só vou ler, não precisa nem explicar de algo tão claro assim, não é? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele começa a falar agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. Não é de alguma, de toda consolação. É Ele que nos conforta diante de angústia, diante de incertezas, diante de medos. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, o apóstolo Paulo passou por momentos angustiosos, difíceis, terríveis. E ele fala no versículo 7 em diante: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Então, Paulo está dizendo para aquela turma: olha, fica tranquilo. Esses sofrimentos que todos nós passamos, na época tinha muita perseguição, não é? A pessoa se convertia, não era fácil. Vai se converter lá no mundo muçulmano para você entender. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Queridos, é Paulo falando, não é qualquer um, não. Ele diz bem claro, olha, foi acima das nossas forças. Humanamente falando, ele já estava querendo jogar a toalha, não é? A ponto de desesperarmos. Ah, Paulo ficava desesperado? Uau, pensei que era só eu. Pensei que era só alguns dos nossos aqui, não é? Paulo nunca escondeu nada. É gostoso saber que Deus realmente revela como é o homem, como nós somos fracos. E era Paulo cheio do poder de Deus, a
ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo disse: eu vou morrer, não tem mais jeito. Mas é aquilo que eu falei, quando Deus permite que alguma coisa aconteça, tem um propósito, e Ele vai dizer qual é o propósito aqui. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Esse é o segredo da vitória paulina e da vitória de muitos irmãos, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações. É muito importante orar uns pelos outros, a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelos benefícios que nos foi concedido por meio de muitos. Queridos, esta era a passagem e a experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque nesses 43 anos o Senhor realmente tem agido poderosamente na minha vida e na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Então, esse nosso Deus, ele age, ele faz o que só Ele pode fazer. Então, quero colocar para vocês isso, que vocês possam agora se apropriar, Patrícia, tudo bem? Possam se apropriar do Salmo 91. E nós vamos transformar, então, orando, transformando essa passagem para nós. Amém? É uma maneira de você realmente orar a palavra, não é? Mas da forma certa. Não como alguns fazem por aí, né? Então eu vou orar, eu vou estar orando, e se quiser nos acompanhar, faça isso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor, no Santo dos Santos. E segundo a Tua palavra, Deus, eu declaro que eu habito no Teu esconderijo, ó Deus Altíssimo. E realmente eu descanso à sombra de Ti, ó Deus Onipotente. Senhor, Tu és o meu refúgio. Tu és o meu baluarte, o meu escudo. Tu és o único em que eu confio, Senhor. Pois Ele, o Senhor, tem me livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor me livrou de Covid e tantas outras doenças, Senhor. O Senhor tem me coberto como se fosse uma galinha, protegendo os seus filhotes. O Senhor me cobre com as suas penas e sob as suas asas estou seguro. A sua verdade, a tua palavra é meu escudo, Senhor. Por isso, Pai, porque eu já tive tanta experiência contigo, então eu não me assusto do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que está sendo preparado para a entrada do anticristo. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Não sei que o Senhor permita por algum propósito. Somente com os meus olhos eu tenho contemplado e tenho visto o castigo do ímpio. Eu disse, e tu sabes disso, que o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz de ti, Senhor, a minha morada. Portanto, nem o mal me sucede. Praga nenhuma chega à minha casa, a não ser que o Senhor permita, para que eu cresça, para que eu dependa de ti. E o Senhor, Deus, colocou os teus anjos, o Senhor deu ordens para que me guardem em todos os meus caminhos, Senhor. Pai, eu sei, pela tua palavra, que eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não venha tropeçar em alguma pedra. Senhor, o Senhor nos deu autoridade para pisar a serpente, o falso leão, a áspide, calcar os pés, o falso leão, essa serpente, Satanás. Em nome de Jesus, nós temos autoridade para rechaçar todo e qualquer ataque inflamado do diabo. Porque eu me apeguei a Ti, Senhor, com amor.
Por isso eu tenho convicção, tenho certeza que o Senhor me livra e que o Senhor me põe a salvo. Sabe por quê, Senhor? Porque eu conheço o teu nome, o Deus Todo-Poderoso, aquele que me guarda, me sustenta em todas as minhas horas. Então, Senhor, todas as vezes que eu tenho te invocado, o Senhor tem me respondido, e nos momentos difíceis da minha vida, momentos de angústia, o Senhor sempre está comigo. E o Senhor sempre me livra. E eu sempre vou glorificar o teu nome. O Senhor tem me saciado com longevidade, Senhor. E o Senhor mostrou a tua salvação. E o nome dela é Jesus Cristo, o meu Senhor e meu Salvador, pessoal. Meu Deus, abençoe todos esses meus irmãos que estão aqui conosco agora. Abençoe seus familiares, cuida deles. Restaura, Senhor, cada um deles que está com problemas de saúde, ou financeiro, ou de relacionamentos. Nós os entregamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? A Roberta escreveu: o Senhor é o único que pode nos confortar e fortalecer em qualquer situação. Glória a Deus. Pastor Raul, temos que descansar no Senhor. É Cláudio falando. Independente da situação que estamos passando. Nosso Deus é maravilhoso. O Henrique pôs Emanuel, Deus conosco. Amém? Queridos, eu não sei se tem pessoas novas aí que não me conhecia, mas tudo que nós falamos agora, eu vou colocar lá no YouTube. É só você entrar, Raul Nogueira, canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Nós estamos crescendo, estamos com 951, apesar de, em termos de visualizações, mais de 22 mil visualizações, mas nós estamos caminhando, estamos crescendo, devagarzinho. Então, você pode entrar lá. Se tiver alguma dúvida, ou quiser entrar em contato conosco, nosso WhatsApp 011 99911 5272. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço a cada um que está aqui, né? Gente que caminha conosco já faz tempo. Que vocês continuem sendo bênção na minha vida. E que vocês possam, se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Compartilhe nas suas redes, ok? Para que mais pessoas possam ter conhecimento desse estudo, dessa meditação. Amém? Que Deus abençoe. Daqui a pouco vou estar com o Cláudio, com o Henrique, com a Roberta, e que Deus realmente os abençoe. Lenildo escreveu: amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, o Senhor tem nos fortalecido. Amém. Que o Senhor fortaleça você, Lenilda, na força do seu poder e restabeleça a sua saúde. Amém? Um grande abraço a todos e fiquem na santa paz do Senhor.